Follow the dragon. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E continuando a nossa pequena investigação sobre personagens que têm e não têm velocidade da luz. E muita gente me pediu no vídeo anterior, lá nos comentários, que ficou esperando e faltou falar deles. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya. E em Saint Seiya, a alegação é que vários cavaleiros, sim, são vários, 12 no mínimo, mais 5 dos protagonistas, que conseguem ultrapassar a velocidade da luz, sem contar aqueles que rivalizam com os Cavaleiros de Ouro, que são os 12 que tem várias afirmações que, com o sétimo sentido, os Cavaleiros de Ouro podem chegar à velocidade da luz. O que muita gente para pra pensar fazendo, então os caras simplesmente dão 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo, que são super rápidos, eles podem se mover na velocidade da luz o tempo todo. Pera, como é que é? O tempo todo? Como é que eles se movem na velocidade da luz? E esse é o ponto que a gente vai investigar aqui. Calma, vamos tomar um cuidado, vamos analisar isso direito. Como um cavaleiro de ouro, e como consequência os outros cavaleiros também vão utilizar o mesmo método, para se mover na velocidade da luz. Vamos dar uma olhada, porque tem uma explicação canônica, tanto no mangá quanto no anime, e a primeira vez que essa explicação foi citada foi bem aqui. Este é um vídeo do canal Seiya vs Goku. A opinião do autor do vídeo é óbvio, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Vamos ver a explicação do Aiolia sobre a velocidade da luz. Os meteoros não conseguem acertar. Os Cavaleiros de Bronze alcançam no máximo a velocidade de Mach 1. Já os Cavaleiros de Prata vão além de vocês. Alcançam a velocidade de Mach 2 a 3. Não há comparação com os Cavaleiros de Ouro. Nós atingimos mais de 300 mil quilômetros por segundo. É incrível. Com essa velocidade é possível dar a volta na Terra 7 vezes e meia por segundo. É impossível. Isso mesmo. Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz. Nós atingimos mais de 300 mil quilômetros por segundo. É incrível. Com essa velocidade é possível dar a volta na Terra 7 vezes e meia por segundo. Nós atingimos mais de 300 mil quilômetros por segundo. É incrível. Com essa velocidade é possível dar a volta na Terra 7 vezes e meia por segundo. A explicação está certa. Os Cavaleiros de Ouro podem alcançar a velocidade da luz. E aí é citado que os de bronze chegam a Mach 1, os de prata superam Mach 1 e passam a Mach 2 a 5, que é absurdamente rápido. E de repente ele vai e solta que os de ouro ultrapassam a velocidade da luz. Então eles são muito velozes. E aí vai, pera, como? Como que eles fazem isso? Qual que é o sentido? Alguma coisa tem que estar acontecendo para que ele chegue a essa velocidade. Como que será? Será que a explicação está no anime? Será que realmente eles alcançam a velocidade da luz? Bom, duvidar que eles alcançam a velocidade da luz é bobagem. De fato, eles alcançam a velocidade da luz. Então, sim, eles alcançam a velocidade da luz. Agora, como eles fazem isso que é o interessante. Por quê? Porque, assim, a regra é, se comporta como luz, tem velocidade da luz. Se não se comporta como luz, não tem velocidade da luz. Simples assim. Então, como eles fazem isso? E aí vai que a gente tem que entender o seguinte. Qual a diferença entre um cavaleiro de bronze, de prata e o de ouro? Qual a diferença entre esses três? Lembrando que, diferente do que o Aiolia disse, a realidade é que os de bronze podem sim chegar e até num lampejo de milagre ultrapassar um cavaleiro de ouro e conseguir desviar dos golpes na velocidade da luz.
evitar a velocidade da luz. Eles conseguem superar nesse caso. Então, não, os de bronze não estão restritos à velocidade do som, porque Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, de fato, são tão poderosos quanto Cavaleiros de Ouro. E tudo isso é graças ao quê? Qual a diferença do de bronze pro de ouro? Passando pelo de prata? 7º sentido. Lembrando que em Cavaleiros do Zodíaco existem até 9 sentidos, sendo os 5 primeiros que todo mundo tem. Alguns cavaleiros não têm, ou podem ser removidos temporariamente, porque os cavaleiros têm golpes para isso. O 6º sentido sendo a intuição, a precognição. Ok. O 7º sentido é o cosmo absoluto. É a capacidade de dominar o cosmo de forma absoluta. O 7º sentido é literalmente o controle total do cosmo. E dentro do alcance do 7º sentido, os cavaleiros podem alcançar milagres e desenvolver verdadeiros acontecimentos que vão contra as leis da natureza, ou seja, superam as leis da natureza, sendo física, natureza. Então eles superam a velocidade da física e por isso eles conseguem alcançar a velocidade da luz, utilizando o cosmo. E aí o lance tá que o cosmo não é, assim, não existe no mundo real, óbvio. Essa é a forma que o autor Kurumada decidiu criar a explicação para que essa habilidade funciona. E, bom, o que acontece é que quando um cavaleiro, seja ele prata, ouro ou bronze, inclusive os exemplos de bronze foram citados, ultrapassam o seu 6º sentido, alcançando o 7º sentido, sendo o 8º Arai, achei que o 9, o sentido do despertar divino, se eu não estou enganado, porque faz muito tempo que eu vi Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, faz o quê? Uns 30 anos que eu vi isso aí? Sim, eu li o mangá 30 anos atrás, não completo porque ele ainda estava saindo em algumas partes. Mas sim, de fato, 30 anos atrás eu acompanhei isso. E, bom, quando um cavaleiro de ouro vai aplicar o seu cosmo, seu golpe, o cosmo dele está no 7º sentido, a capacidade de executar um milagre. E durante esta execução, o milagre é que o cavaleiro se torna o puro cosmo. Tanto que os próprios cavaleiros de bronze, quando alcançaram o 7º sentido, conseguiram executar milagres, seja o Ikki conseguindo, entre aspas, derrotar o Shaka, que na verdade não foi derrotado, ele poderia voltar sozinho, mas ele quis salvar o Ikki. Ou seja, o 7º sentido ele já tinha perdido todos os 6 primeiros e no 7º ele conseguiu fazer isso. Tanto que o 7º sentido possibilita que os 3 renegados, por exemplo, consigam atuar ainda, mesmo sem quase todos os sentidos, sendo que um ou outro tinha um ou outro. Eu lembro que o Sagat que tinha visão e o Shura tinha, sei lá, audição e o Kamo, eu não lembro agora quem perdeu o que. Eu sei que cada um tava na merda, mas eles continuavam conversando e agindo normalmente graças ao 7º sentido, queimando o seu cosmo, podendo falar através do próprio cosmo. Então o cosmo, o 7º sentido vai liberar percepção, ele vai liberar a capacidade de reconhecer a presença do outro, continuar se movendo, executar um milagre, inclusive superar a velocidade da luz, porque durante a execução do 7º sentido, o cavaleiro se torna o próprio cosmo, ele tem a cosmoenergia máxima. E olha que a cosmoenergia é muitas vezes descrita como infinita. Então é um poder absurdo. Então energia para isso tem. E como ele se torna o próprio cosmo durante um mínimo instante, durante a aplicação daquele golpe, quando digo instante, assim, é uma fração de tempo imensuravelmente pequena. O seu corpo, o seu cosmo é puro cosmo e ele executa o golpe na velocidade da luz. E quando o Cavaleiro de Ouro usa esse cosmo para golpear, é o cosmo indo em direção ao adversário e atacando o adversário através do cosmo. E o que inicialmente a velocidade não é física, já que o cosmo não é uma energia física tocável, a não ser que ele transforme essa energia física em um impacto sólido, o que gera os golpes. Então, ele se move nessa velocidade e consegue executar o ataque nessa velocidade através de uma coisa chamada milagre. E quando atinge o adversário,
esse milagre está interagindo contra o outro alvo, o oponente, através do cosmo. Então ele se torna sólido. Então o que acontece é, ele tem a velocidade da luz e o lance é, enquanto puro cosmo, ele burla as leis da física. E quando ele atinge, é sólido. O que significa que o cavaleiro não fica o tempo todo, não é tipo, é que nem, por exemplo, o Flash. Ele não vai ficar andando o tempo todo na velocidade da luz, ele não vai estar full time, gastando sua energia, utilizando sua energia no máximo. Mas durante a execução do golpe, ele vai fazer isso sim. E é por isso que os golpes são tão especiais e são tão poderosos. Então, a explicação está dentro do mangá, está dentro da obra. Cosmo energia, sétimo sentido, alcançar a velocidade da luz. Sim, então enquanto o golpe é aplicado, o golpe vai na velocidade da luz, o cavaleiro pode evitar o golpe também se deslocando através do cosmo na velocidade da luz, mas ele não é um corredor, ele não é um velocista. É porque a fração de tempo em que o sétimo sentido está no seu ápice executando o milagre é um instante. Então, tanto que eles não conseguem fazer isso o tempo todo, ou se conseguem, nunca fizeram. Por quê? Porque não dá pra ficar queimando o cosmo no talo no máximo o tempo todo, na guerra de 1000 dias, assim. Eles vão tentar fazer isso o tempo todo e um vai ficar evitando, vai ficar queima, vai lá, é instante por instante e o tempo vai passando. É loucura. A explicação assim, lógica, é loucura. É milagre. Mas entendam que não quebra a regra, se comporta como luz, tem velocidade da luz. Então, enquanto o cosmo está brilhando no seu máximo, está no seu ápice da força fazendo um milagre, ele se comporta como luz, tem velocidade da luz. Entretanto, quando atinge o alvo, esse impacto é sólido. Então, no último momento, antes do impacto, ele está sólido. Porque o cosmo vai gerar um impacto, principalmente quando ele colide com outro cosmo. E aí, o cosmo maior vence. Velocidade da luz explicada. E canonicamente, sim, os Cavaleiros de Ouro podem, eles têm velocidade da luz, só não é uma coisa que ele vai usar full time, ele não é um velocista, ele não tem a velocidade de locomoção, de cruzeiro do cara, não vai ser uma velocidade da luz full time, mas durante os seus golpes eles atingem a velocidade da luz. Até porque a referência que ele estava usando sobre velocidade do som, velocidade Mach Speed 5 e a velocidade da luz era sobre a execução dos seus golpes. Tanto que a trocação física, a pancadaria bruta entre os cavaleiros é muito rara. A maior parte do tempo é um golpe utilizando o seu cosmo no talo contra o cara utilizando o seu cosmo no talo para defender. Se pega, ele tenta elevar ainda mais o seu cosmo para tentar contra-atacar. Então, a luta de cavaleiros é feita por instantes de poder, instantes de queima máxima de poder. Se chega como se fosse o especial de um jogo de luta. Durante a execução do especial, ele é absurdamente poderoso e está na velocidade da luz. Mas, fora disso, ele volta à velocidade normal. Então, ele não tem o tempo todo a velocidade da luz, mas pode executar golpes na velocidade da luz. E isso é perfeito para que a gente coloque eles como, sim, tem velocidade da luz. Mas é diferente de um velocista, diferente, por exemplo, de um cara que vai correr vai voando pelo espaço de uma galáxia a outra que supera milhares de vezes a velocidade da luz. Claro que com a execução do cosmo e eles conseguem inclusive atravessar hiperdimensões, é um milagre. E o milagre é fazer o que precisa ser feito, é milagre. Não tem uma explicação mais lógica, mais detalhada, do tipo, não, é porque durante a execução tipo, durante a cruzar uma hiperdimensão, durante a hiperdimensão ele está executando um milagre, ele tem que atravessar, então vai meter a velocidade da luz e a velocidade que for necessária. Essa é a definição de milagre. Tanto que você quebra pilar indestrutível, é absurdo, indestrutível que quebra. Mas quebra, é um milagre. Essa é a ideia. Era um bagulho que não era pra acontecer, mas acontece. Porque eles têm essa habilidade de executar um milagre. E isso é o sétimo sentido. Então, sim, os Cavaleiros do Zodíaco, no geral, os de ouro, os 5 principais e alguns outros cavaleiros poderosos, ou até mesmo adversários como os 3 juízes, muito provavelmente também tem velocidade da luz e supera a velocidade da luz. É isso. Tem.
Ah, mas e os de prata? Orfeu de Lira era tão poderoso como o Cavaleiro de Ouro e tinha um domínio no seu sétimo sentido. De fato, Orfeu de Lira também conseguiria fazer isso. Ah, mas só ele? Não, tem um mestre do Shun, que no mangá é um cara, no anime é outro. Se não me engano, é Daedalus e o outro, eu esqueci o nome da outra versão. Ah, é muito tempo. Então, o Cavaleiro de Prata que também consegue elevar o seu cosmo ao sétimo sentido também tem um bando de apelão. Mas é apelão por um instante durante a execução do seu golpe. Não é full time. Mas ainda é superior à velocidade da luz, alcança a velocidade da luz, sem dúvidas até aqui. Bem, depois de personagens que têm velocidade da luz, que tal colocar alguns que parece ter, mas também parece não ter? E sim, eu estou falando de JoJo Bizarre Adventures. Alguns stands são absurdamente overpowered, extremamente fortes, extremamente versáteis ou extremamente apelões no sentido literal de apelação. Tem stand que para o tempo, tem stand que simplesmente te mata, stand que você encostar morreu, stand que te aumenta a gravidade, stand que te explode, stand que faz qualquer coisa. Stand é absurdo. Chega a ser ridículo alguns stands assim. Entretanto, é dito que não, porque o stand de fulano passa a velocidade da luz fácil. Será? E para este exemplo sobre passar ou não passar, inicialmente vou pegar um que não passa, mas tem um feito que as pessoas... Não, aqui ele passou sim. Que é o stand do meu personagem favorito. Pra você fanboy que fala, não falar mais porque você não gosta de peixe, vai tomar no teu cu. O meu personagem favorito de JoJo Bizarre Adventure, Jean-Pierre Polnareff. É o meu personagem favorito. Eu amo Jean-Pierre Polnareff. O cara é engraçado, o cara é simplesmente o melhor Joe Bro depois da waifu Speedwagon, porque esse aí também é muito bom. Mas falando em personagens que batalham, Jean-Pierre Polnareff é excelente, assim. É engraçado, tem estratégia, tem um poder interessante. O seu stand Silver Chariot é absurdamente legal, poderoso. E tem um feito que a galera insiste em dizer, não, porque passa a velocidade da luz. E aí eu vou dizer, não só um, mas dois stands que não passam a velocidade da luz. E aí você vai falar, mas qual feito? Fala, bom, vocês lembram do alvo principal da vingança de Jean-Pierre Polnareff? Não era Gil Brando. Apesar de ter a ver com o Gil Brando, mas não era o Gil Brando. Jean-Pierre Polnareff estava atrás do homem com duas mãos direitas. E este cara tinha um dos stands mais ridiculamente versáteis, no sentido de que ele conseguia matar as pessoas de uma forma ridícula e funcional. E neste caso, estamos falando de um stand que a habilidade é habitar os espelhos. E qual é a velocidade da luz? Bom, ele consegue ir para qualquer superfície reflexiva e migrar, caso ela seja destruída. Ele consegue sair de uma superfície reflexiva e ir para outra superfície reflexiva. E ninguém conseguia acompanhar isso. Por quê? Porque quando ele sai de um reflexo e vai para outro reflexo, esta transmissão tem velocidade da luz. Mas peraí, como é que você vai dizer que ele não... Ele dentro do espelho, qual que era o lance? Vamos supor que ele estivesse no espelho aqui atrás. Ele conseguiria, através do espelho, caso eu também estivesse sendo refletido naquele espelho ali, aparecer e vá dentro do espelho, e o que acontece dentro do reflexo do espelho se refletia no mundo fixo, no mundo real. E quando ele fazia a transmissão de um espelho para outra superfície reflexiva, esse deslocamento era praticamente instantâneo. Porque durante a transição ele era luz.
ou quase luz. E aí entra o ponto-chave. Pera, por que o pessoal diz que esse stand tem velocidade da luz? Bom, dentro do espelho ele não tem velocidade da luz. Quando ele migra de um espelho para outro, ele tem. Ele tem e não tem. Durante a migração de um reflexo para o outro, ele tem. Sem a migração de um reflexo para o outro, não tem. Simples assim. Easy de entender. E aí qual é o feito de Jean-Pierre Polnareff? Para executar o seu inimigo, Jean-Pierre Polnareff entra em uma cena fabulosa onde ele sabia que o stand inimigo estava nos olhos, no reflexo dos olhos de uma das pessoas que estava ali na multidão. Então, para que ele soubesse a trajetória de para onde esse stand iria, ele joga uma moeda altamente reflexiva para cima. Todos que eram muito pobres olham para a moeda e aí ele aproveita e decide fechar a reflexão dos olhos da população, jogando terra nos olhos da galera. Aqui a cena ilustrando o que eu acabei de descrever, ó. Saca só. E como eles iam fechar os olhos, o stand precisava se transmitir para uma outra superfície reflexiva, que sem superfície reflexiva ele deixaria de ter efeito. Então, o único alvo reflexivo existente era a moeda. E é aí que Silver Chariot, em um ato incrível, consegue atingir o stand inimigo, que estava se locomovendo de uma superfície reflexiva para outra na velocidade da luz. Então, o Silver Chariot tem full time velocidade da luz. É aí que vai estar o ponto onde nós vamos entender exatamente se isso vale ou é falácia. Vamos só entender. Vamos pensar um pouquinho. Silver Chariot tem até um hack. Para aumentar a sua velocidade, ele se desfaz da sua armadura e se torna mais rápido. Não sabemos disso porque ele enfrenta o Avidon e para se deslocar com uma maior velocidade, ele se retira toda a sua proteção e assim fica mais leve, o que se torna mais rápido. E aí, pera, o Silver Chariot que cortou Terhanged, que é um enforcado, que é o stand do homem com as duas mãos direitas, ele não tira a armadura para ficar mais rápido. Então, supostamente, era para ele ter velocidade da luz lutando contra o Avidon, que não tem velocidade da luz, nem chega nem perto. O poder do Avidon é fogo. E é um controle de fogo muito interessante. Mas não é um stand de grande poder, grande velocidade, tá? Não. E ele tira a armadura para ficar mais rápido para lutar com o Avidon. Se com a armadura ele conseguisse, como no caso, quando ele lutou com o Terhanged, ou enforcado, ele já tinha a velocidade da luz, para que ele aumentou ainda mais a velocidade para lutar com o Avidon. Não faz sentido.
Por que não faz sentido? Porque não, o Silver Chariot não tem velocidade da luz. E o enforcado também não tem velocidade da luz enquanto ele tá dentro do espelho. Enquanto ele tá dentro do espelho, ele pode atacar o seu reflexo. E o dano que ele fizer no seu reflexo acontece que é refletido na pessoa real. Então, assim, se ele te mata dentro do espelho, ele te mata na vida real. E é esse o poder fantástico do enforcado. Entretanto, a sua vulnerabilidade é a troca de um espelho para outra superfície reflexiva. E aí que tá. O Silver Chariot conseguiu atingir esse cara. E durante esse trajeto, ele tem velocidade da luz. De fato. Mas, como a energia stand afeta a energia stand, até porque, não sei se vocês lembram, stand pode atravessar a parede, pode simplesmente surgir do nada, pode se desfazer, pode ficar maior, menor, microscópico o suficiente para entrar na cabeça de alguém e encontrar os cérebros, os neurônios e afetar a cabeça da pessoa por dentro. O stand não é um corpo físico. Ele não obedece às leis da física o tempo todo. Entretanto, para ele interagir com um objeto físico, ele se torna sólido. Só que um stand atinge outro stand. É por isso que, para vocês que... não faz... É por isso que, vamos falar do Star Platinum, conseguia sair da cela da prisão, buscar os objetos que o Jotaro queria, mesmo como o alcance do stand dele não sendo muito grande, ele conseguia fazer isso. Porque ele passava as grades, ele passava a parede, ele passava o que ele quisesse. Enquanto ele não fosse sólido, ele poderia fazer isso. Ele poderia simplesmente pegar o objeto, transportar, passar pela grade, não pela parede, mas pela grade ele conseguia passar. Porque a grade tem um buraco. Isso significa que o stand ele é tangível ou intangível. Então, enquanto ele é intangível, objetos físicos não podem atingi-lo. Na verdade, um stand não pode ser atingido por nada que não seja outro stand. Porque a energia stand, a manifestação da energia stand, pode ser atingida por outro stand. Então, durante o percurso em que o enforcado está na velocidade da luz, ele pode ser atingido por um stand. Então, o Silver Chariot tem a velocidade da luz? Não! Lembra que eu falei que você desviar de uma bala não te dá a velocidade da bala? Tal qual você interceptar a trajetória de um objeto não te dá a velocidade do objeto. Até porque o lance é o stand, o Silver Chariot, só precisava aparecer no caminho entre o enforcado e a outra superfície reflexiva e lá aplicar um golpe. E nesse ponto a galera confunde. Não, mas se ele sai de um ponto a outro na velocidade da luz, então ele tem velocidade da luz. Não! Ele só precisou antecipar o movimento. E esse era o plano do Polnareff. Vocês estão descartando a genialidade do Polnareff pra dar um upgrade no stand que ele não tem. Sabe? Um upgrade que não, o Silver Chariot não tem velocidade da luz. Ele só precisou se antecipar a trajetória que o Tenhanged faria. E ali, colocar o seu stand e usar a espada. Simples. O stand tem velocidade da luz, mas se tem um objeto no caminho que é fisicamente pode bater nele, ele vai tomar dano. Se o Polnareff tivesse colocado uma parede física normal ali, o Tenhanged não conseguiria atravessar porque ele precisava de um reflexo. Mas não causaria dano no Tenhanged. Mas como era um stand pode bater em stand, e durante o trajetório, o stand, apesar dele se mover na velocidade da luz, ele é intangível, ele ainda é atingível por um stand. E nesse caso, é antecipação, previsão, plano, cabeça, e não velocidade. Infelizmente, eu que sou um grande fã de Jean-Pierre Polnareff, pra mim é o melhor Joe Bro dos Crusaders. E olha que eu gosto de todos os Crusaders. Eu gosto até do Ig. Pô, adoro aquele cachorrinho marrento. Ai, principalmente a interação dele com o Polnareff é maravilhosa. O Jean-Pierre Polnareff e Silver Chariot não tem velocidade da luz. Assim como o Tenhanged não tem velocidade da luz dentro do espelho, tá? Tem gente que acha que ele tem velocidade da luz dentro do espelho. Não tem. Tira isso da cabeça. Não tem. Então, não. Silver Chariot não tem velocidade da luz. Para aproveitar a confusão que eles fazem com
reflexo e mudança de um espelho pro outro, tem um outro personagem que tem esse poder também. E faz a mesma coisa. Mas tem gente que acha que ele tem velocidade da luz. Eu tô falando de Naruto clássico. Não tô... Naruto clássico? A gente já mostrou que o Naruto, com o poder do Hagoromo, não tem velocidade da luz. Naruto clássico, sabe, enfrentando Haku, o homem mais bonito que tem no Naruto. O Haku tem velocidade da luz. E, gente, isso entra na parte de hipérboles e falácias absurdas que existem dentro do universo de Naruto, porque o autor faz questão de enfiar um monte de hipérbole. No mangá, não. No databook. Nossa, o databook de Naruto é um fosso das hipérboles. Não existe um lugar que tenha mais hipérbole do que o databook de Naruto. É golpe indefensável, assim, defesa absoluta, ataque absoluto, e velocidade da luz, e porque a temperatura do sol, e porque tem isso e aquilo, e é tudo hipérbole. Naruto no databook é o rei das hipérboles. Por quê? Porque tudo é para ser grandioso e impactante. Mas é hipérbole. Na maioria das vezes, quase 100%. Eu acho 100%. Talvez se tiver alguma coisa que você não acha que tá no databook que não é hipérbole, traz aí no comentário. Você naruteiro, traz aí no comentário. Mas o Haku, ele não tem velocidade da luz. O Haku como ninja em si, normal, fora da sua técnica, não tem velocidade da luz. Mas que técnica? A gente tá falando daquela técnica que a gente vai ver no Naruto clássico, que é aquele monte de espelhos, aquele domo de espelhos que ficam ao redor de Naruto e Sasuke. Inicialmente só do Sasuke, mas depois do Naruto entra lá no meio porque é o idiota. Tem gente que interpreta como o Haku tem velocidade da luz desde o Naruto clássico. Se o Haku tivesse velocidade da luz lá no Naruto clássico, ele solava o Madara. Solava todo mundo. Mas ele não tem. A técnica dele tem uma funcionalidade muito absurdamente parecida com a do enforcado que eu acabei de citar no exemplo de Jojo. Qual que é o lance? Como que a técnica do Haku funciona? Vamos lembrar, o Haku ele faz um domo de espelhos, vários espelhos refletindo tudo o seu alvo. E para atacar o seu alvo, o Haku sai de um espelho ao outro. E durante esse deslocamento, o alvo quase não consegue perceber de onde o Haku estava, para onde ele foi. E consequentemente, nessa troca de posição, ele consegue atacar o seu adversário com Senbon, que são as agulhas ninjas, né? Aquelas agulhas grossas que machucam para valer, porque a gente tá falando de um bitelo desse tamanho ou maior assim, tá falando de que a minha mão tem o que, uns 28 centímetros, mais ou menos. Ele tá falando disso aqui, de agulha, cravando na jugular do cara, atravessando órgãos vitais, atravessando o corpo do adversário, que gera uma morte praticamente instantânea. Ou não, porque ele pode mirar em um ponto não vital, mas se ele mirar no ponto vital, é morte, tá certo. Mas o Haku tem o tempo todo a velocidade da luz? Não! Ele vai sofrer do mesmo problema que todos os personagens que a gente descartou a velocidade da luz até agora. Porque vocês vão perceber que é uma sequência de... é sempre a mesma coisa. Qual é o lance? Durante o uso do seu jutsu, o Haku pode se deslocar de um espelho ao outro. E ele pode fazer isso de uma forma quase instantânea, velocidade da luz. Ou durante o deslocamento, ele pode aproveitar para estar sólido e lançar um ataque. Os Senbons não vêm a velocidade da luz, senão o Sasuke tinha explodido na primeira agulhada que ele tomava. Era pum! Acabou, porque bater no Sasuke, atravessar o Sasuke, bater no chão e explodir de uma forma absurda.
As agulhas não são explosivas pelo impacto. Na verdade, nem tem grande impacto, porque algumas até ficam paradas na carne. Vocês acham mesmo que um Senbon na velocidade da luz vai ficar parado na carne de um adolescente? Não, não vai. Então, enquanto ele está usando o jutsu apenas para sair de um espelho para o outro, a velocidade dele é imensurável, provavelmente a da luz. Entretanto, quando ele se solidifica para lançar um ataque, o seu jutsu apresenta a falha. Que é basicamente, se ele está sólido, se ele não se comporta como luz, não tem velocidade da luz. Então, quando ele ataca, não tem velocidade da luz. E é aí que Sasuke Uchiha mostra que o Haku não tinha velocidade da luz quando ele consegue atacar o Haku durante um deslocamento. Quando ele está fazendo um ataque, o Sasuke consegue repelir, na verdade, não repelir não, mas contra-atacar, porque o Sharingan consegue enxergar esse deslocamento com uma precisão absurda. Então ele consegue notar um padrão e consegue até mesmo atingir, se eu não me engano, a perna do Haku. E a gente tá falando de um ninja no Naruto clássico. Se o Haku tivesse velocidade da luz, o Zabuza era o rei do mundo. Não precisava de mais nada. Ele era mais forte do que o Zabuza se ele tivesse velocidade da luz. E de fato, eu não sei dizer quem é mais forte, o Haku ou o Zabuza. Porque assim, o Zabuza é um cara de defeitos. Mas assim, em matéria de hierarquia, o Zabuza era mais forte. Mas o Haku era esplêndido. Entretanto, isso não é velocidade da luz. Porque são duas coisas que impedem. Não se comporta como luz, é sólido, não tem velocidade da luz. Ponto 1. Ponto número 2. Quando ele ataca e ele é sólido, ele consegue ser contra-atacado com outro personagem que não tem velocidade da luz. Porque o Sasuke não tem força nem agilidade o suficiente para lançar, seja agulha, seja shuriken ou nada, na velocidade, não chega nem perto. Ainda mais no clássico. E é por isso que Haku, por mais excelente, e ele de fato consegue se deslocar na velocidade da luz de um espelho pro outro, quando ele precisa atacar, esse é o ponto de vulnerabilidade. Esse é o ponto fraco do jutsu. Aonde Sasuke Uchiha percebeu e conseguiu contra-atacar por um instante. Claro que o Haku só foi derrotado quando o Naruto já estava liberando Chakra Kyuubi e foda-se os espelhos, acabou o jutsu. Mas mérito do nosso querido Sasuke, que conseguiu perceber essa falha no jutsu e com a ajuda do Sharingan contra-atacar o Haku. Então, não, o Haku não tem velocidade da luz. Falamos de alguns personagens que não tem, mas será que ninguém mais tem? Então eu me peguei em um paradoxo de tem e não tem ao mesmo tempo. E para isso eu vou dar 2 exemplos de personagens com poderes similares. Na verdade eu podia dar 3. E 2 deles são de Dragon Ball. Mas aí, como assim? Calma, Dragon Ball a gente já apresentou personagens que de fato alcançam a velocidade da luz e até superam. E assim, só que eles fizeram isso em um cenário específico, vácuo do espaço. E pra mim, no vácuo do espaço, qualquer personagem de Dragon Ball com o tempo e ki necessário vão passar a velocidade da luz tranquilo. O vácuo do espaço é a pista pros caras correr. Não tem atrito, não tem gravidade, não tem nada puxando eles pra trás. É só voar. O vácuo é maravilhoso para quem quer desenvolver velocidade. No vácuo do espaço, Lanterna Verde, Viltrumita, Jiren, Gas, todos eles superam a velocidade da luz. Tranquilo. Sem problema. Agora, esses personagens que eu vou citar conseguiram fazer isso e ao mesmo tempo não. Porque tecnicamente, sim e não. Mas como? Como primeiro exemplo, eu vou citar um personagem de Dragon Ball Super. E é o assassino do universo 6, Hit. Não, mas o Hit tomou um cacete do Dispo. E tomou. Principalmente no anime. Caralho, se não fosse o Goku ajudando o Hit no anime de Dragon Ball Super, nossa, o Hit tinha virado o saco de pancada do Dispo. Na verdade já tava virando.
Mas aí tem um detalhe. O Dispo conseguia fazer isso com duas formas, porque o Dispo de fato alcança a velocidade da luz, porque ele tem um modo super velocidade da luz, e ele conseguia antever o movimento do Hit usando as orelhas. Aquelas orelhas enormes de coelho que ele tem. E aí o lance é, bom, se é uma previsão, então não é exatamente um feito de velocidade, é um feito de previsão. Exatamente como Jean-Pierre Polnareff previu a rota do enforcado. Exatamente como o Sharingan do Sasuke Uchiha previu a rota do Haku. Então, nesse caso, é um feito de previsão do Dispo e também foi utilizado por alguns personagens que também conseguiam prever a ação do Hit. Nesse caso, o próprio Goku conseguia prever aonde o Hit ia atacar e contra-atacar o Hit. Só que aí vem um ponto. Onde o Hit supera a velocidade da luz e como ele faz isso? E nesse caso, o fato é, o Hit paralisa o tempo por uma pequena fração de segundo. E aí entra o hack absurdo, que é o poder de manipulação temporal, paralisar o tempo, diminuir a velocidade do tempo em relação a si mesmo. É um bagulho que vai fazer você ter uma velocidade absurda. O lance é, enquanto o tempo está parado, no caso do Hit, explicando a habilidade do Hit, o Hit ele consegue fazer o seguinte: a gente tem uma linha do tempo normal, padrão, onde está todo mundo sujeito à linha do tempo normal. O Hit ele entra numa dimensão, essa linha tem o seu tempo parado e através dessa dimensão ele consegue se mover e quando a habilidade dele volta, ele volta para a linha do tempo. Então, esse deslocamento que ele fez daqui até aqui, para a dimensão, para o tempo normal, é instantâneo. É mais rápido do que a luz. Porque não tem tempo. Ele simplesmente sai de um lugar e aparece em outro. E melhor ainda, ele consegue atacar durante o deslocamento a partir da dimensão que ele cria através do seu poder, do seu Ki. Então ele viaja para uma outra dimensão onde o tempo está travado e através dessa dimensão ele supera, porque o tempo está travado, então ele viaja fora da linha do tempo. Então, dentro da linha do observador da linha do tempo normal, o Hit simplesmente desaparece e aparece em outro lugar. Que é a sensação que o Vegeta sofreu quando ele tentou lutar com o Hit e apanhou. Então, é ou não é a velocidade da luz? Bom, de fato, ele vai igualar e até superar a luz em certos momentos. Porque se o tempo está parado, e aí seria matematicamente falando, se pro Hit o tempo não corre, e ele sai do ponto A ao ponto B instantaneamente, já é no mínimo a velocidade da luz, porque mesmo que a luz seja muito rápida, um teletransporte, entre aspas, porque isso não é teletransporte, mas funciona como se fosse, já tem no mínimo a velocidade da luz, porque até a luz bater ali e refletir nos olhos do observador que está aqui, foi instantâneo. Ele nem viu o que aconteceu. Ele está fora da linha do tempo normal. Ele está viajando através de uma dimensão onde o tempo da linha normal está parado. E, graças a isso, ele de fato se desloca e se move e ataca dentro da velocidade da luz e até acima, se você for analisar que o tempo não correu. 0 segundos de tempo é um tempo menor do que 1 segundo, 1 milésimo, 1 ato segundo. 0 é menor do que 1. 0 é menor que 0,0001, por exemplo. O 0 sempre vai ser um número menor que existe. Entretanto, é um deslocamento pela habilidade. Sem a habilidade, sem a dimensão do salto temporal que ele usa, o Hit tem uma velocidade muito abaixo da luz. Muito abaixo. Mas com a técnica, eu posso dizer que ele se move de um ponto ao outro da velocidade da luz. Porque nesse caso, é como se estivesse um vácuo do espaço, porque o tempo está parado. Ele ainda consegue, durante esse deslocamento, fazer um movimento de ataque. E esse movimento ele simplesmente vai atingir o adversário de forma instantânea. E a única forma que outros personagens encontraram para contra-atacar este efeito do Hit foi prever aonde ele estaria
durante o salto temporal, que foi o que o Goku fez. Então, o Hit, ele percebia que ali o Hit ia assumir, ele, com o seu treinamento em artes marciais, conseguia prever o próximo movimento. Então ele já protegeu o rosto, ou cotovelada aqui onde ele imaginou que o Hit apareceria, e foi assim que ele fez em Dragon Ball Super para conseguir superar o salto temporal inicialmente, porque o salto temporal tem uma outra falha. A segunda falha do salto temporal, que é ilustrada na luta que o Goku armou pedindo pro Hit assassinar ele lá no Universo 7, onde eles fazem um segundo round, onde o Goku de fato morre e volta e continua lutando, é que com o aumento absurdo do nível de Ki do Goku, ele consegue romper a dimensão que o Hit usa para viajar. Tanto que é isso que é mostrado no final daquela luta entre o Hit e o Goku, e ele simplesmente devasta. Então o próximo fato é quando o Goku utiliza o Kaioken 10 vezes mais o Blue, o poder dele é tão absurdo que ele supera o salto temporal. Por quê? Porque a dimensão não aguenta tanto poder ali. Então o nível de Ki importa, nesse caso, para burlar a habilidade. Mas o movimento em si tem velocidade da luz. O personagem em si não tem. É um movimento que... O movimento pode ser feito na velocidade da luz. Mas o personagem em si não tem essa capacidade de se mover por... Sabe? Como vocês... Vamos dizer assim... Ele quer atacar um cara que tá numa distância uma distância cósmica. Ele tem que fazer essa progressão de distância antes do tempo que o tempo tá parado. Lembra que o salto temporal ele até começa em um segundo, até, sei lá, 1/1000 de segundo, depois ele vai aumentando, ele vai evoluindo a habilidade de salto temporal. É o tempo que ele consegue se mover. E durante esse deslocamento ele tem a velocidade normal, só que dentro da dimensão de o tempo tá parado. No ponto de vista do observador da linha temporal, é instantâneo. Mas pro Hit não é. É muito rápido. Principalmente pro observador da linha normal. Mas pro Hit não é. Então, parar o tempo e se mover te dá uma velocidade da luz instantânea. Porque a luz é a coisa mais rápida que vai existir. Entre aspas. Só que, no caso do Hit, isso é limitado ao tempo que ele consegue manter a dimensão do salto tempo. Do salto temporal. Por ter essa limitação, ele não tem a capacidade de se mover na velocidade da luz full time. Então, ele tem uma técnica que possibilita ele fazer um ataque que vai ter a velocidade da luz. Mas, ao mesmo tempo, durante a execução do ataque, ele tem um tempo limitado para ele mesmo, dentro da dimensão do salto temporal, que, na prática, possibilita que ele sofra um contra-ataque. Então, de fato, Hit tem e não tem velocidade da luz. A técnica é... mas o Hit não tem a velocidade da luz. Fácil de entender. Simples assim. E seguindo a mesma premissa do Hit, já tinha um cara que fazia isso antes, vocês lembram? Um segundinho pra você lembrar. Lá no mangá normal, chamado mangá entre aspas clássico, que na verdade vai desde o Dragon Ball clássico até o final de Dragon Ball Z. E sim, ele era fraco. Era o membro mais fraco das forças especiais Ginyu. Guldo. O alienígena baixinho verde com vários olhos e uma capacidade absurda. Um hacks incrivelmente apelativo. Aonde sempre que Guldo prendia a respiração, o tempo parava. E aí, como ele segue a mesma premissa de stop time do próprio Hit, durante o deslocamento do Guldo com tempo parado, a velocidade dele é instantânea. Só que aí a fraqueza é mais evidente ainda, né? Porque já que o Hit ele consegue aumentar o efeito do salto temporal e a fraqueza vai ser previsão, que também é a fraqueza do Guldo, e o fato de que alguém pode quebrar essa dimensão, que não necessariamente precisou acontecer com o Guldo, ele, durante o deslocamento, vai ter velocidade da luz, já que o tempo está parado. Mas soltou o ar, o tempo volta a correr e aí a galera arrebentava ele. Que foi o que aconteceu com o Gohan e Kuririn lutando contra ele.
E nesta mesma luta, ele foi derrotado definitivamente por Vegeta, sendo pego de surpresa. Então, fica bem claro, a habilidade faz um deslocamento da velocidade da luz. Entretanto, a velocidade do personagem fora do uso da habilidade, até mesmo durante o tempo parado, ele não tem velocidade da luz. Então, a habilidade dá velocidade da luz. Mas fora da habilidade, não tem velocidade da luz. E é aí que o Guldo cai. Tem e não tem. Enquanto ele prender a respiração, o que ele voar, o deslocamento que ele fizer, vai ser sem tempo. Instantâneo. É velocidade instantânea. Pode ser a mesma da luz, pode ser até maior do que a da luz, que é muito difícil, mas... de repente, sei lá, ele treinou, ficou mais forte, ele consegue voar mais rápido enquanto ele tá prendendo a respiração. Se ele fizesse essa apneia e prendesse por 5 minutos, durante 5 minutos o deslocamento dele era instantâneo. Mas o personagem não conseguia aprender por muito tempo. Então, essa era a fraqueza dele. Tem e não tem. Mas aí, assim, se eu seguir essa mesma linha de raciocínio, eu posso adicionar mais 2 personagens fora de Dragon Ball que tem e não tem a velocidade da luz. E voltando a JoJo Bizarre Adventure, vou citar os dois de uma vez só. Jotaro Kujo com o nosso querido Star Platinum e Dio Brando com o mundo, The World. Então, ambos têm a mesma habilidade, são stands praticamente gêmeos, que é o uso do O Mundo, que é a capacidade de parar o tempo. E aí, mas o Jotaro tem um feito, porque ele lutou com o Polnareff, e o Polnareff tem... Já falamos, Polnareff, meu personagem favorito de Jojo, não tem velocidade da luz. Ele fez uma previsão, anteve uma nota, uma rota, e conseguiu golpear um stand que consegue se deslocar por um momento, saindo de um espelho para o outro na velocidade da luz. Mas isso não é um feito de velocidade da luz, mas é a previsão como você botar uma coisa na frente, nesse caso uma espada. Como o stand surge instantaneamente onde o autor quiser, o proprietário, o dono quiser, ele só precisa aparecer no meio do caminho colocando a espada. Pum, cortou. Simples assim. Já no caso do Jotaro, tem uma luta que ele faz por conta do Anubis, né? Que é aquele stand que domina quem toca na espada, que é o stand da espada. Então ele luta com o Polnareff, upado com a força desse stand, e aí o Jotaro consegue de fato desenvolver uma luta ali. Mas assim, nessa época ele nem sabia que ele poderia parar o tempo, e de fato Star Platinum é muito rápido. Mas não é um feito de velocidade da luz. Ele não tem um feito de velocidade da luz. Ao mesmo tempo, enquanto tempo parado, deslocamento instantâneo, sem unidade de tempo, é velocidade instantânea. Velocidade instantânea pode ser igual ou até maior do que a luz. O que é velocidade instantânea? Pega a fórmula de velocidade média. Distância dividida pelo tempo é a velocidade. Se o meu número de divisão é minimamente mínimo, que é um instante, ele chega... Eu até citei anteriormente 0, assim, mas assim, não dá para dividir nada por 0. Então ela tem o valor vai ser a ativação e a desativação da habilidade, no caso do tempo parado. Ativou ou desativou, é o tempo que vai contar. Então ele sai daqui e tá aqui, sai do ponto A ao ponto B instantaneamente. O tempo gasto é praticamente 0, é muito próximo a 0. Tende ao 0. Então a velocidade vai ser absurdamente alta. Principalmente quanto maior a distância, maior vai ser a velocidade considerada. Só que é a habilidade do stand, é a habilidade O Mundo. Que é engraçado, né? Que o Jotaro grita The World quando ele vai usar essa habilidade nas partes 5 e 6. Mas é a habilidade que possibilita um deslocamento fora da linha do tempo, com o tempo parado.
O que dá uma velocidade instantânea. Mas na prática, o stand e o próprio Jotaro Kujo não tem essa velocidade. Ah, como é que você sabe disso? Vários fatores. Quando ele tenta utilizar a velocidade do seu stand, muitas vezes ela não é instantânea. Muitas vezes ele, por exemplo, quando ele lutando contra o ratinho, parando o tempo, ele tinha dificuldades ali. E isso aconteceu na parte 4. Eu até falei 5, 6, não, é a parte 4 também. Na 5 ele quase não aparece. Na verdade ele aparece só em flashback. Mas de fato, na parte 4 e 6, mesmo utilizando o mundo, ele não tem essa grande... Tanto que o pessoal fala assim, nossa, mas nerfar o Jotaro pra caralho. Eu falo, de fato. Em parte 4. Na parte 6 o Jotaro tá nerfado no talo, assim. O Hirohiko Araki nerfou o menino Jotaro. Nerfou muito, porque se ele desenvolvesse aquela precisão, a velocidade que ele demonstra em alguns momentos na parte 3, ele solava a parte 4 e a parte 6. Se vacilar, até a parte 5 também. Mas é habilidade, não se comporta como luz, não tem velocidade da luz. E aquela falsa equivalência de desviar ou acertar alguém que de fato tem velocidade da luz não te dá a velocidade da luz. Porque você não necessariamente precisa ter a velocidade da luz para acertar algo que se move na velocidade da luz. Principalmente se você estiver antevendo a trajetória desse deslocamento. Então, para encerrar, Jotaro Kujo com Star Platinum e Gil Brando com O Mundo, The World, não tem velocidade da luz. Mas ficou o exemplo aí para vocês. Eu acho que o vídeo já ficou muito longo, então dê seu like, curta, comenta, compartilha, sigam o Dragão. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerine, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Siga o Dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigada. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão, valeu! Follow the dragon.